Amém? Glória a Deus. Aleluias. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Nós vamos ler apenas o versículo 18. Amém? Todos na bênção? Todos acharam? Glória a Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos repetir todos juntos? Talvez sua tradução esteja um pouco diferente, mas 1, 2, 3. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Podem sentar. Maravilhoso e santo Deus, obrigado, meu Deus, por esse tempo, por essa noite, pela vida de cada um dos teus filhos que vieram à tua casa te buscar. Pai, eis aqui a minha vida. Eu me coloco nas tuas mãos, que o Senhor vai usar para transmitir a tua palavra para o teu povo. É o que eu te peço, em nome do seu Filho amado e glorioso Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Gratidão e ação. Gratidão e ação. Se nós perguntarmos aqui, se você é grato a Deus, se eu pedisse para levantar a mão, se você é grato a Deus, com certeza ia ser unânime, todos nós íamos falar, eu sou muito grato a Deus. Quantas palavras de gratidão, o pastor mesmo enfatizou bastante, que nós devemos agradecer a Deus por todas as coisas. Quantas palavras de gratidão nós já declaramos aqui hoje. E nossas orações, irmãos, quando nós vamos orar ao Senhor, sempre a recomendação para nós, quando nós entramos na presença de Deus, é nós entrarmos na presença de Deus sempre dando graça, rendendo a Ele graças, agradecendo, expressando gratidão por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, pela sua bondade, pelas suas misericórdias e por ter nos alcançado. O motivo de nós estarmos aqui, o fato de nós estarmos aqui nessa noite, é motivo de nós rendermos graças ao nosso Deus. Mas nesse texto ele está dizendo que em tudo dai graça. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. E a gente sabe que há momentos difíceis que nós atravessamos, há momentos de percas, há momentos de injustiças, há momentos que nós estamos com os nossos corações angustiados, com a nossa alma abatida. E aí, irmão, dá para render graça, dá para agradecer, dá para estar sempre agradecendo em todo o tempo, mesmo quando somos injustiçados, mesmo quando vem as notícias ruins, como aconteceu na vida de Jó, de vir uma avalanche de problemas, uma avalanche de notícias, e ali ele se rende, ele se prostra e ele adora o Senhor. Será que mesmo nos momentos difíceis que nós enfrentamos, é possível agradecer, é possível render graças? Quando nós falamos agradecer em todo o tempo, não é que nós vamos agradecer porque a pessoa perdeu um ente querido, mas é render graça mesmo nesses momentos difíceis, porque nós agradecemos ao Senhor, porque mesmo que o momento está difícil, nós sabemos que Ele está conosco. Se nós estamos servindo, se nós estamos andando com o Senhor, e vem os obstáculos, vem as dificuldades, nós vamos pegar o mesmo exemplo de Daniel. Daniel, como está registrado lá no capítulo 6, ali no versículo 10, que Daniel, quando ele ficou sabendo que aquela escritura estava assinada, que aquele decreto já tinha sido assinado, que todo aquele que não fizesse pedido a qualquer outro a não ser o rei Dário, ele ia ser lançado na cova dos leões. Mas Daniel, a Bíblia diz que ele entrou para o seu quarto e ele fez como de antes fazia, ele se prostrou de joelho, orou e rendeu graças ao Senhor. Era motivo para render graças ao Senhor, era motivo, mas há uma sentença. Se você continuar nessa história de continuar orando, se você for desobediente, se você for rebelde,
a esse decreto, você vai parar nas covas dos leões. E eu fiquei imaginando o que é que nas suas orações ali, Daniel, o que é que ele agradecia, o que é que ele rendia graças ao Senhor. Eu comecei a imaginar, irmão Miguel, eu imagino Daniel começou a pensar: Senhor, o Senhor é o Deus de Isaac, o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus que agiu na vida de Abraão, fazendo com que ele fosse pai com 100 anos. O Senhor é o Deus que abriu o mar vermelho. O Senhor é o Deus que ajuda na vida de tantas pessoas. Senhor, eu já te dou graças, porque o Senhor também foi fiel com esses meus antepassados. O Senhor também vai ser fiel na minha vida. Eu também vou ter a minha experiência. Eu imagino Daniel, eu também quero ter a minha experiência, fica escrito que eu fui um homem fiel. Eu quero que daqui a 2.000, 3.000 anos, essa história continue falando com pessoas que existiu um homem fiel na terra, que não temeu o edito do rei, mas continuou te agradecendo, continuou te louvando, continuou orando ao Senhor, e o Senhor fez um milagre, e daqui a 2.000 anos, 3.000 anos, o Senhor vai estar falando com vidas na Igreja Batista Renovada ali no Parque Estela, porque existia um homem fiel que mesmo quando uma situação era o contrária, ele continuou adorando e agradecendo ao nosso Deus. Por isso que esse texto está dizendo: em tudo dai graça, mesmo quando parece, porque, irmãos, nós rendemos graça, nós agradecemos quando tudo vai bem, aí é fácil. Nós sabemos que agradecer ao Senhor, até as pessoas que não são cristãs, que não pertencem a uma igreja, elas agradecem a Deus. Você conhece pessoas da sua família, amigos no trabalho, pessoas que já contaram tantos testemunhos para você, e que são gratas a Deus de palavras. A grande diferença entre o que serve e o que não serve é que aquele que não serve, ele até agradece a Deus, até tem um coração grato, até agradece de palavras. Mas a grande diferença, irmãos, quando eu falei o título dessa mensagem é gratidão e ação, é porque nós temos que ter um coração grato. É verdade que nós temos que render graças ao Senhor através das nossas palavras, sempre estar agradecendo, principalmente quando vamos orar. Mas há situações, há momentos que Deus, ele não requer de mim apenas o sentimento do meu coração. Deus, ele não requer de mim apenas que eu fique falando para Ele que sou grato. Há momentos que Deus espera de mim, Deus espera de nós, que venhamos expressar a gratidão através de uma ação, através de uma atitude. Quando nós olhamos, irmãos, alguns assuntos na Bíblia, que não basta apenas estar no coração. Por exemplo, a fé. Todos nós falamos de fé, nós falamos que temos fé, nós aprendemos sobre fé, nós sabemos que a vontade de Deus é que nós tenhamos uma fé verdadeira nele. Mas o apóstolo Tiago, ele trouxe ali uma palavra, ali no capítulo 2 de Tiago, ali a partir do versículo 14, ele traz uma explicação muito boa sobre a questão da fé. E ele enfatiza muito bem que a fé sem obras, ela é morta. Ele deixa muito claro que se alguém tem fé, é apenas uma fé emotiva, apenas uma fé no coração, é apenas um acreditar em Deus, mas que não existe obras, ou seja, não existe uma ação, não existe uma atitude. Ele fala que a fé sem obra é morta. É como que ele diz: olha, a fé sem obra não tem validade. E aí ele pega o exemplo de dois personagens. Pega o exemplo de Abraão, que ele diz: olha, Abraão foi justificado não só pela fé, mas pela obra, pelo fato dele ter entregado Isaac quando Deus pediu. Não era apenas, era o pai da fé, é um homem de fé, é um homem que confiava em Deus, que tinha fé em Deus, mas chegou um momento que ele chegou ao extremo, de Deus pedir para ele o seu filho, e ele não pensar duas vezes.
Então ele teve uma atitude, ele teve uma ação, não foi só palavra, não foi só sentimentos. E o apóstolo Tiago, ele chega a dizer, olha, ele foi justificado. As obras colaboraram para a fé. Então, quando nós falamos em fé, nós entendemos que nós precisamos, assim como Abraão, é claro que Deus não vai colocar nos testar a nossa fé, como Ele testou a fé de Abraão. Deus sabe a nossa estrutura, Ele não vai testar como Abraão, Ele não vai testar como Jó. Deus conhece a nossa estrutura. A Bíblia diz que Deus não permite que nós sejamos tentados, que nós sejamos provados além daquilo que nós podemos suportar. E Ele dá o exemplo também de uma pessoa, a prostituta Raabe. Ele fala, olha, Raabe também foi justificada pela obra, ela teve uma ação. Qual foi a ação de Raabe? Aquela mulher que era ali desprezada, não fazia parte do povo de Deus, tinha uma vida difícil, mas quando chega ali os mensageiros, ela já tinha ouvido falar das maravilhas que o Senhor, ela fala para os mensageiros, nosso povo está com o coração derretido, nosso povo está abalado pelo que tem ouvido, do que o Deus de vocês tem feito. E agora ela pega, protege aqueles mensageiros, tem aquela atitude, e ali foi uma atitude de fé que ela e toda a sua casa foi protegida. Toda a sua casa foi abençoada. Então, voltando para a questão de agradecer, de sermos gratos ao Senhor, nós conhecemos muito bem o texto de Lucas, Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, ali podemos dizer um texto que existe gratidão, mas existe uma ação. O capítulo de Lucas 17 nós conhecemos muito bem, que é a história dos 10 leprosos. Os 10 leprosos que, a partir ali do versículo 11, nós conhecemos. Aqueles 10 homens que vão pela estrada e, ao avistar Jesus, eles clamam para Jesus. Clamam para que Jesus tivesse de misericórdia deles, para que Jesus entrasse com providência na vida deles. E Jesus fala para eles, vão, se apresentem ao sacerdote, que era a regra, era o que a lei mandava, para que eles fossem até o sacerdote, para que o sacerdote o examinasse. E a Bíblia diz que eles, indo pelo caminho, perceberam que estavam curados. Os 9, eles continuaram a sua caminhada. Os 9, eles se preocuparam de cumprir um ritual, de ir lá, para que o sacerdote examinasse, e eles voltassem à sociedade. Aí eu te pergunto, meu irmão, você acha que aqueles 9, irmão Toninho, no seu coração, eles não se sentiram gratos a Deus? Se sentiram. Você acha que eles não expressaram até palavra, Senhor, obrigado. Obrigado por o Senhor ter enviado um profeta. Obrigado por esse profeta que o Senhor levantou na terra e nos curou. Obrigado, Senhor. Eu acredito que esses 9, eles agradeceram em palavras, foram lá cumprir o ritual, voltaram de novo para a sociedade, mas acabou. Mas teve um estrangeiro, teve um samaritano que ele não ficou apenas nos sentimentos, ele não ficou apenas em palavras, ele voltou, adorou, agradeceu ao Senhor por aquela cura. A Bíblia diz que esse era estrangeiro, samaritano, e Jesus faz uma pergunta, olha, não foram 10, cadê os outros 9? Só um voltou para agradecer. Esse que voltou para agradecer, que teve uma ação, que teve uma atitude, que fez algo diferente dos outros, que simplesmente tiveram gratidão no coração, ou palavras, e cumpriram um ritual, esse recebeu muito mais. Além dele ter recebido a cura da lepra, ele recebeu a salvação. Ele recebeu o mais importante. Quando nós somos gratos ao Senhor, a nossa gratidão alegra o coração de Deus.
a nossa gratidão toca o coração de Deus. Quando nós somos gratos, e principalmente quando nós somos gratos, não só de palavra, mas temos uma ação. Porque, irmãos, quando nós somos gratos, os nossos pensamentos, as nossas palavras, o nosso coração é enganoso e ele oscila muito. Hoje você pode estar aqui agradecendo, louvando, bendizendo, contando um testemunho e agradecendo a Deus. E amanhã? Será que se vir alguma dificuldade, alguma perca, alguma injustiça, será que nós vamos continuar rendendo graças ao Senhor? Lembra do povo de Israel? Em Êxodo, no capítulo 15, depois que o povo passou o Mar Vermelho, ali fala o cântico de Moisés. O povo agradeceu. Miriam pegou um tamborim e começaram a festejar, começaram a louvar e agradecer, porque o livramento foi grande, foi um grande livramento. E começaram a cantar, a agradecer ao Senhor. Ali é o cântico de Moisés, conhecido como cântico de Moisés, porque o povo atravessou, foi um grande livramento. Mas no capítulo 16, sabe o que acontece? O povo já estava murmurando. No capítulo 16, o povo já estava murmurando. Como é perigoso os nossos sentimentos, como é perigoso os nossos corações, como uma hora agradecemos, mas corremos o risco de, quando não recebemos, ou quando há algum embaraço, algum empecilho, corremos o risco de murmurar. E nós estamos aqui nessa noite para dizer: Senhor, assim como Jó, assim como Daniel, assim como Paulo mesmo, quando estava na prisão com Paulo e Silas, mas mesmo assim eles não murmuraram, mesmo assim eles estavam te louvando, mesmo assim eles estavam te rendendo graça, mesmo assim eles continuavam na tua presença, porque eles entendiam que o Senhor era Deus, que o Senhor que já tinha feito grandes maravilhas, grandes realizações, não ia falhar com eles, ia continuar sendo fiel com eles também. E é essa certeza que nós temos nos nossos corações. E eu meditava nesse texto, eu começava a imaginar sobre essa questão de gratidão, de palavras, de sentimento, e gratidão com ação. Pastor Fabrício, eu vou buscar uma do fundo do baú. Não é dessas que eu fui na Bahia esses dias agora, e o pastor Fabrício achou que eu ia renovar o repertório, ia chegar de história lá da Bahia, que não sei o que ele acha que eu sou Matusalém, mas não. Mas essa é bem mais antiga, quando a gente era criança. Toda quinta-feira ou sexta-feira da Paixão, quando nós éramos crianças, nossos pais levavam, éramos católicos, e nossos pais levavam para a gente tomar bênção aos padrinhos. E levava a benção aos padrinhos, a gente comprava normalmente uma goiabada, alguma coisa, para levar para os padrinhos. Era porque a gente era tão bonzinho? Não, irmão Samuel. A gente tinha uma esperança deles nos agradecer por aquele gesto, por aquelas crianças sair para ir tão longe, para ir lá tomar benção aos padrinhos. Que esse menino bonzinho. Não, sabe o que existia no nosso coração? O desejo de ganhar um dinheirinho. E você sabe de uma coisa? Foi passando, enquanto as crianças eram pequenas, que o meu pai levava, eles iam. Quando chegou um pouco maior, ficaram mais grandes, que eles eram para ir sozinhos, o único que ia era eu. Mas por que, Rubro, você está dizendo que você era o único que ia? Você era o mais obediente? Era o mais temente? Não. Era porque os meus padrinhos sempre me davam dinheirinho. Tinha uma madrinha do irmão meu que ela sempre falava: olha, meu filho, o seu presente eu vou trazer de Feira de Santana. Ela sempre ia em Feira de Santana, ela tem umas condições financeiras boas. E ela sempre ia em Feira de Santana, e ela falava: seu presente vai vir de Feira de Santana. E sempre os outros davam algum obrigado, agradecia pela criança ter ido, tal, aquela coisa, almoçava ali com o padrinho, mas não saía.
não existia uma ação, só emoção. Mas não existia, e os meus sempre eu estava lá, porque existia uma recompensa. Isso é falando do ser humano. E é assim, irmãos, a gratidão, às vezes a gente faz algo por alguém e aí as pessoas nos agradecem, muito obrigado, aquela coisa. Mas às vezes a gente fica naquela coisa, olha, eu preciso fazer algo por essa pessoa, como uma expressão de gratidão. Aí você imagina, mas não, isso é coisa do homem. Deus não, Deus só quer o meu muito obrigado. Deus conhece o meu coração, é verdade, Deus conhece o nosso coração. Mas há momentos que precisa de ações para nós agradecermos o nosso Deus. Para nós agradecermos o nosso Deus. Quando nós falamos em gratidão, irmãos, uma das coisas que mais nós temos dificuldades de agradecer a Deus é agradecer a Deus, irmão Toninho, pelo perdão das nossas vidas. Você é grato a Deus porque Ele te perdoou? Meu irmão, você é grato a Deus porque Deus te perdoou em Cristo Jesus? Você é grato a Deus porque mesmo você conhecendo a verdade, nós conhecendo a verdade, mesmo assim nós ainda pecamos, e quando nós nos humilhamos diante do Senhor, Ele nos perdoa. Você é grato por isso? Só que às vezes, de emoção, de palavras, nós agradecemos. Mas quando Deus nos prova, muitas vezes nós somos reprovados. Às vezes Deus permite alguns embaraços, algumas desavenças, algumas situações na nossa vida, que mexe com os nossos sentimentos, que mexe com o nosso ego, que mexe com a nossa vida, e é difícil. Se há algo difícil para nós, é nós perdoarmos uns aos outros. Mas a falta de perdão, nós estamos dizendo claramente para Deus que nós somos ingratos. Eu posso perdoar, eu posso dizer, Senhor, obrigado pelo perdão, obrigado pelo erro que eu cometi, mas o Senhor me perdoou, o Senhor me deu mais uma chance. Obrigado porque o Senhor me perdoou dos pecados originais, pecado original ali que foi pecado por Adão. Olha, Senhor, quando eu vim para o Senhor, a tua palavra não diz que o Senhor cravou na cruz os meus pecados, o Senhor já me perdoou. Aí Deus permite uma situação, eu vou testar o irmão Rubem para ver se isso que ele fala para mim, se esse desejo que existe no coração dele, se é verdade, se ele realmente é grato. E aí Deus permite uma situação, e aí, se eu não perdoe, lembra daquela passagem? Tem uma passagem que está registrada em Mateus 18, a parábola do servo incompassivo. O que aconteceu com esse servo? O seu senhor chama os servos para que prestasse conta, e é chamado um servo, e ali ele não tinha com que pagar, e ali aquele senhor começa a pressionar ele, e ele vai daqui, pede misericórdia, ele clama aquele senhor, e aquele senhor tem de misericórdia e perdoa a sua dívida. Ele sai dali, ele encontra outro conservo seu que também te devia bem menos, e ele começa a sufocar, ele começa a pressionar, e aquele conservo não tinha como que pagar, ele lança na prisão. Quando aquele senhor que tinha perdoado aquele servo sabe daquela notícia, ele manda lançar no calabouço, manda lançar na prisão, e manda chicotear, manda punir. Porque aquele servo, ele foi perdoado, e ele achou bom, só que ele encontrou um companheiro seu, que ele poderia ter feito da mesma maneira. Você acha que aquele homem saiu grato quando aquele senhor perdoou a sua dívida? Você acha que ele saiu grato dali? Claro que saiu. Olha que bom, o meu senhor perdoou a minha dívida. Aí sai pelo caminho, encontra um que devia bem menos, e suplica para ele, para que ele tivesse de misericórdia, porque ele não tinha com que pagar. Mas ele não aceitou aquilo, não. E Jesus contou essa parábola para dizer, olha, o reino de Deus é assim. No reino de Deus funciona assim. Jesus pegava essas histórias do dia a dia, esses acontecimentos, para ilustrar como que era o reino de Deus. Para dizer, olha, o Senhor dessa história é Deus, os servos são vocês.
O Senhor Deus perdoou vocês, mas na caminhada de vocês, no dia a dia, quando Deus te perdoa, vocês vão sair, vocês vão encontrar alguém que vai ter alguma situação, que vai ter algum obstáculo, que vai ter algum problema com você, e vão clamar a vocês, e vão esperar de vocês uma ação, uma atitude, um demonstrar para Deus que você é grato. Se nós não perdoamos, nós estamos dizendo: Senhor, eu sou ingrato. Palavras, sentimentos ainda é pouco. Deus exige de mim ações. Deus exige de mim ações. Sabe, irmãos, de todas as ações que o homem ele tem, de todas as ingratidões, se pudéssemos colocar no topo das ingratidões na vida do ser humano, a maior delas é quando o homem ele despreza o plano da salvação. Quando nós falamos em provar através de ações, de atitudes, a Bíblia diz lá em Romanos 5,8 que Deus prova. Ele prova o seu amor para conosco. O amor de Deus para conosco não é apenas sentimentos, não é apenas palavras bonitas, é ação. O amor de Deus para conosco se manifestou através de uma ação, e esta ação foi o seu Filho justo, Jesus Cristo, cravado na cruz do Calvário. A ação de Deus para dizer para nós, para toda a humanidade, para todo miserável pecador, que eu amo vocês, foi Jesus Cristo. Toda vez que você vê um filme, que você vê algo que mostra ali Jesus sendo chicoteado, apanhando, ensanguentado, você pode lembrar e dizer: olha, ali foi pela minha causa. Foi o amor de Deus expresso através do sacrifício de Jesus. Aí eu te pergunto: você é grato ao Senhor pelo que Ele fez por você, mesmo sem merecer? E você me pergunta: mas o que eu posso fazer para ser grato ao Senhor pelo aquilo que Ele me fez? Deus espera um retorno da nossa parte. Que retorno que Deus espera de nós? Eu já falei algumas vezes que a pior coisa é amar e não ser amado. Não vou entrar nesse assunto porque isso é complicado. Não quero mexer em feridas nem sentimento. Mas amar e não ser amado e não ter um retorno, isto é muito triste. E eu fico imaginando Deus que nos amou, que nos ama, e espera do homem, espera do ser humano miserável, pecador, um retorno de entrega, uma prova, uma ação clara que prove que ama a Deus também. Qual é a prova que nós podemos dizer? É quando nós nos entregamos. É quando nós despimos do nosso eu, dos nossos conceitos, das nossas religiões, das nossas tradições, e nos entregamos, nos lançamos aos braços do Senhor, e dizemos: Senhor, eu reconheço que daqui para frente não dá para viver sem o Senhor. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Já que o Senhor teve a iniciativa, de me amar, e o Senhor espera de mim este amor, eu quero entregar a minha vida. Quando Deus olha para nós e nós desprezamos este amor, sabe com que parece? Eu vou contar algo para você ver como é a situação. A moça namora o rapaz. Vamos pegar aqueles tempos mais antigos, que eu acho que fica mais legal. Os tempos mais antigos. Na minha época não, isso aí não é época antiga.
Eu lembro que a minha irmã começou a namorar, ela tinha uns 15 anos. E o rapaz começou a frequentar ali a minha casa, era conhecido da família e tal. E chega uma hora que ele não foi pedir a meu pai em casamento, namoro, nada. Chegou uma época que meu pai sentou com ele para perguntar quais eram as intenções. Peraí, você está aqui para namorar, Quais são as suas intenções? E eu sei que a minha irmã casou com 16 anos. Primeiro, acabou não dando certo, mas casou com 16 anos, porque era mais ou menos assim. Naquela época namorou era ficar aqui aí, o namorinho não. E quem era o responsável por fazer a segurança quando esse casal saía era eu. Meu primeiro serviço de segurança foi, eu tinha aí uns 10 anos. Saía para algum lugar, ia para a casa do parente lá, que a gente ia domingo e tal. Quem é que fazia segurança? Rubi, vai com a sua irmã, não vai só, vai. E ainda bem que casou rápido, o serviço foi rápido. Graças a Deus o serviço foi rápido. Mas passei por esse sufoco. Mas é assim, irmãos, quando o homem entende o amor de Deus, ele entende que só Jesus, e ele não quer um compromisso, ele não quer uma aliança com Cristo. É como aquele rapaz que namora a moça, e a moça diz: quando é que a gente vai casar? Qual é o seu plano para nós casarmos? E sabe o que é que o rapaz diz? Não, eu não quero casar. Eu não estou preparado para casar. Eu não quero assumir essa responsabilidade. É muito cedo para mim, nós somos muito jovens. E o rapaz só quer enrolar, não quer compromisso, não quer nada sério, porque ele coloca um monte de obstáculo, um monte de outras coisas que ele diz não. E assim, irmãos, é a nossa vida. Quando o homem ele entende que sem Jesus ele não pode viver, ele entende que ele está fora do plano da salvação. Mas ele não, eu acho legal, eu acho legal ir na igreja, eu acho legal os louvores, eu acho legal os irmãos, mas eu não quero um compromisso, eu não quero uma ação. Olha, eu tenho Deus no meu coração, eu também agradeço a Deus. E você conhece muita gente que agradece a Deus de palavra. Eu gostaria de chamar os músicos aqui, que agradece a Deus de palavras, mas falta uma ação concreta. Falta uma ação que agrade o coração de Deus e tenha o seu nome escrito no livro da vida. Esta ação é que desmascara Satanás, é que quebra toda a legalidade. E você entrega a sua vida a Cristo, é uma ação que você vai ter, que vai estar sendo seladas no céu. Não é apenas emoção. Existe um dito popular que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Tem algum sentido esse dito popular? Por que tem um sentido, irmão Rubem? Porque às vezes a pessoa tem uma boa intenção, tem um bom coração, mas falta uma ação concreta. É muito comum a gente encontrar pessoas que têm muitas ideias, têm muitos projetos, mas não faz nada. Existem outros que dizem que a terra mais fértil, que tem mais projetos, é a terra do cemitério, porque muita gente enterraram seus talentos, seus projetos, foram tudo para a cova e nada se concretizou. Faltou uma ação, muita emoção, muita gratidão de emoção e de palavras, mas faltou uma ação. E a ação que Deus espera, a atitude que Deus espera do homem e da mulher, é a mesma aquela atitude que aquele samaritano teve. No meio dos 10, só um voltou. Voltou, agradeceu, adorou e recebeu a salvação. Eu sei que muitos de nós, irmãos, quando nós chegamos na igreja,
provavelmente o motivo não foi a salvação logo de imediato. É muito comum as pessoas chegarem na igreja clamando por uma cura, pela família, por uma prosperidade, por uma porta de emprego, por tantas outras coisas que não é o principal, que não é o alvo principal. E aí Deus tem de misericórdia, te abençoa, e aí você quer ser mais grato ao Senhor, você quer agradecer mais ao Senhor. E toda forma de gratidão ainda é pouco. Toda forma de gratidão ainda é pouco mediante a ação de entregar a sua vida a Cristo. Eu gostaria de perguntar nessa noite, se há alguém no nosso meio ainda que ainda não tomou a decisão, ou você está afastado, de repente você já andou muito tempo com Cristo, de repente já teve muitas experiências com Cristo. Às vezes quando a gente vai para evangelizar, a gente encontra muitas pessoas que já tiveram muitas experiências com Cristo, mas hoje estão afastados. A gente encontra também muitas pessoas que, eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas dizendo: olha, a minha família, eu já fui abençoado, eu já recebi isso, eu já fui para a casa do Senhor, eu já participei por algum momento, Deus me abençoou, Deus me curou, mas faltou um permanecer, um agradecer, de entregar a sua vida a Cristo. Alguém no nosso meio? Todos já conhecem o Senhor? Eu creio que sim. Mas se você quer se reconciliar, se você ainda não teve uma experiência com Cristo, você pode estender a sua mão, que nós vamos estar orando por você. Vou estar chamando a equipe de louvor, vou estar passando a palavra para o pastor, e eu quero que fique nos vossos corações. Continue agradecendo ao Senhor, continue tendo um coração grato, mas pergunte para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça além de palavras? Qual é a ação que o Senhor quer da minha vida? Porque às vezes Deus permite no nosso dia a dia muitas situações, e às vezes nós estamos tão ocupados. Deus permite situações para nós agradecer através de uma ação, mas nós estamos tão ocupados que nós não percebemos. Eu já passei por situações na minha vida que Deus me deu a oportunidade de eu ser grato a Ele através de uma ação, não só de palavras. Eu perdi a oportunidade e ficou marcado. Eu já perdi oportunidades de agradecer a Deus de uma maneira mais concreta, de agradecer a Deus assim como Ele fez por mim, de entregar algo por mim, e que possamos ser gratos, o nosso coração, de palavras a cada dia, mas que as nossas ações, Deus possa olhar para as nossas ações, e Ele possa dizer: ali está um homem, ali está uma mulher, que entende o favor, a bondade que eu tenho por ele. Olha como ele tem me agradecido, olha o que ele tem feito para me agradecer. E quando nós fazemos, Deus vai nos abençoando mais. Amém? Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia.